Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Porto. Nessa era digital, todos nós temos muitos dados em várias plataformas, bancos, enfim, cadastros. E a gente sabe que hoje temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, enfim, tem a súmula também 479 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê essa responsabilidade, principalmente das instituições financeiras relacionadas à proteção de dados. E quando acontece um vazamento e desse vazamento ocorre fraude, isso em banco. A gente sabe que vários casos como esse chegam até o Poder Judiciário e um deles foi julgado pela terceira turma recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que decidiu que uma instituição financeira deve indenizar uma consumidora que foi vítima do chamado golpe do falso funcionário. Quem vai comentar essa decisão para a gente, explicar melhor os dados, as leis envolvidas nesta decisão, é o nosso convidado de hoje. Ele que é professor universitário e também advogado, especialista em direito do consumidor, doutor Júlio Moraes Oliveira. Olá, doutor Júlio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Olá, eu que agradeço o convite mais uma vez. Estou à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida relacionada aos direitos dos consumidores. Tá certo. Doutor, vamos explicar um pouquinho sobre esse caso, né? Enfim, uma consumidora que foi vítima de um golpe e aí esse banco vai ter que ressarci-la. Vamos comentar um pouquinho desse caso, por favor. Bom, essa decisão é uma decisão muito importante. Ela traz uma discussão que tem sido muito levada ao Poder Judiciário, que é o golpe do falso funcionário. Nesse caso, especificamente, o fraudador ele possuía dados sigilosos dessa consumidora que só poderiam ter sido obtidos através da própria instituição financeira, porque era o número do contrato, era o valor que ela tinha contratado, são dados que eram específicos da própria instituição financeira. Então, o Tribunal de Justiça entendeu por bem condenar a instituição financeira com base nos aspectos de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados e também com base no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, né, que toda essa questão dos dados precisam ser protegidos e ter uma segurança para que o consumidor possa realmente ter tranquilidade ao fornecer esses dados para essas instituições. Tá certo. E, doutor, para uma pessoa identificar que foi vítima de um golpe, até mesmo ingressar com uma ação na justiça, como que ela pode perceber esses elementos, coletar provas, informações para embasar ali esse processo? Bom, hoje em dia os fraudadores têm sido muito eficientes, né? Então, muitas vezes é difícil do consumidor identificar isso. Mas existem formas de você tentar se proteger, né? Normalmente, a instituição financeira, ela, na maioria das vezes, ela não liga diretamente para o consumidor, logo em seguida uma contratação para solicitar outros dados e qualquer tipo de situação. Mas realmente hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente tem disponível para todo mundo, inclusive para as pessoas que praticam crimes, isso fica cada vez mais difícil. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre percebendo as questões para poder saber se é realmente um contato da instituição financeira ou não. Mas normalmente a instituição financeira não entra em contato, principalmente por telefone, né? Então é preferível que o consumidor se proteja, para evitar esses tipos de situações. E voltando a falar do caso aqui que aconteceu em Minas Gerais, foi desse jeito que ela percebeu mesmo, né? Essa consumidora só percebeu que foi vítima de um golpe depois. Isso porque ela contratou esse empréstimo consignado. No dia seguinte, entraram em contato com ela, tinham informações detalhadas do número de contrato, como aqui o nosso convidado explicou, doutor Júlio Moraes. E nessa ali, conversando e eles pedindo mais informações, a consumidora convencida que estava falando com o banco, ou seja, com funcionários da instituição financeira, ela acabou transferindo o valor de R$ 7.800. Nessa questão, foi só aí que ela percebeu que foi vítima de um golpe. Destacando esse detalhe do processo, doutor Júlio Moraes, e
e dando uma dica para os nossos ouvintes, quando a pessoa percebe que caiu num golpe, independentemente de ser um valor mais robusto ou não, qual que é a primeira recomendação jurídica para essa pessoa? Bom, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é entrar em contato com a instituição financeira, informar que houve um golpe e que ela, né, caiu nesse golpe, para ver se é possível fazer alguma coisa de forma administrativa dentro da própria instituição financeira. Caso isso não seja possível, caso realmente a fraude tenha acontecido, aí esse consumidor pode procurar, né, uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência ou os próprios órgãos de defesa do consumidor para relatar o ocorrido. Posteriormente a isso, caso isso não se resolva, ele vai procurar o Poder Judiciário para tentar, né, ser ressarcido aí desses prejuízos que ele tem sofrido em função dessa fraude que tem acontecido. É importante ressaltar que a súmula 479 do STJ determina que as instituições financeiras respondem de forma objetiva, tá? E com base, inclusive, no chamado fortuito interno. O que seria isso? Aquilo que acontece na atividade bancária e que é responsabilidade da instituição financeira, caso aconteça alguma falha na prestação de serviço, a instituição financeira responde por esse ato. Então, nesse caso aí, como as informações foram vazadas, né, informações sigilosas de número de contrato, valores e outros aspectos do próprio consumidor, isso é considerado uma falha na prestação de serviço. Portanto, a instituição financeira responde de forma objetiva. Tá certo. Então, é com esse alerta aí também reforçando a importância de comunicar imediatamente à instituição financeira e também fazer um boletim de ocorrência sobre este fato, até para você comprovar ali que foi vítima de um golpe. A gente encerra esta entrevista de hoje. Falamos sobre vazamento de dados e o nosso convidado foi o professor e também advogado, especialista em direito do consumidor, Dr. Júlio Moraes Oliveira. Dr. Júlio, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até a próxima entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Rádio Justiça. Estou sempre à disposição de vocês. 18h58.